Glória a Deus. Capítulo 5 do Evangelho de João, versículo número 1, diz o texto sagrado. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas, porque um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. Jesus, vendo ele deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Amém. Amados, o texto é muito conhecido e também, por um outro lado, muito comovente. Já pregamos inúmeras vezes nesse texto, olhando por prismas diferentes. Quando eu estava olhando no Evangelho e li o capítulo 5 de São João, vi que nos demais evangelhos não está registrado este grande milagre. Apesar de estar só no Evangelho de João, ele se tornou tão conhecido da igreja que dificilmente um pastor, um obreiro, até um novo convertido não leu, não se comoveu, não gostou ou não pregou já sobre esse texto. Um texto magnífico, exatamente registrando o que registrou o milagre do Senhor Jesus, curando aquele paralítico lá no tanque de Betesda. Quando preguei aqui sobre esse texto uma vez, lembro que descrevi ali a situação do tanque, a fundura do tanque, o local do tanque, mais ou menos, os alpendes chamados de Salomão, que eram 5 alpendes, e a situação um pouco geográfica naquele local, para depois falar sobre o texto do que narra a história do paralítico. Mas hoje estava olhando por um outro lado. Eu estava pensando aqui nesse texto que nós lemos, como um dia de domingo, tão importante para todos nós. Quando eu li esse texto, me veio ao coração uma pessoa do lado do tanque da cura morrendo doente. Quantas pessoas estão tão próximo da sua bênção e sempre continuam doentes. A cura estava ali, medindo a distância que o paralítico mais ou menos estava até o tanque, estava em torno de 50 metros, 100 metros, vamos dizer. Mas poderia ter sido 100 quilômetros, não era tão longe para alguém ficar 38 anos. Mas pessoas morrem do lado da bênção e não recebem. Isso é muito difícil para um ser humano. Quantas intempéries ele enfrentou, quanto sofrimento enfrentou ali, quantas noites que chegaram, quantos dias que clarearam, e ele continuava ali, deitado, pertinho,
não se diz, ou não está registrado, que alguém escreveu ou foi curado lá. Não tem a história de um que foi curado ali. Mas a Bíblia diz que de quando em quando descia um anjo e agitava a água, e o primeiro que descesse na água era curado de qualquer tipo de enfermidade. Eu entendo e acredito que foi gente curada ali, muita gente, porque ele testificou para Jesus: quando a água é agitada, desce outro antes de mim. Então, mesmo que não esteja registrada a história de alguém que foi curado, mas pelas palavras do paralítico, dá para entender que ele viu a água ser agitada e viu pessoas descerem, e ele foi a única testemunha que pôde dizer: quando a água é agitada, desce outro antes de mim. Mas veja só, ele estava no sofrimento, ele estava no estado de derrota. Será que ele acostumou com a situação de derrota? Acostumou com o estado que estava, derrotado? Quantas pessoas se acostumam numa posição de derrota? Ele estava caído, deitado e sentindo-se derrotado. Não dá para acostumar com a situação de derrota, um estádio de derrota. Não dá. Tem que fazer alguma coisa para sair dali. Mas às vezes não está nas forças da pessoa. É necessário uma intervenção humana ou divina. Olhando para o texto, vendo a situação desse paralítico, ele era um homem solitário, apesar de estar no meio de uma multidão de gente, mas era solitário. Ele disse assim: não tem ninguém que me meta no tanque. Ele não tinha amigos, e como é ruim quando a gente não tem amigo. A dor e o sofrimento no seu corpo, a paralisia, a situação ali, uma pessoa inteligente, uma pessoa culta, tinha seu discernimento, tinha sua compreensão, sabia do milagre, aguardava a chegada do anjo, o movimento das águas, via as pessoas ali, mas ele não tinha ninguém que lhe jogasse na água, ajudasse a descer na água, mas dizia ele: sempre desce outro antes de mim. A sua situação deixava incapaz dele ajudar-se a si mesmo. Quantas pessoas não conseguem, estão sofrendo, caídos, deitados, sentindo dores, mas a situação é tão terrível que não consegue ajudar-se a si mesmo. O problema é maior do que as suas forças, o problema é maior do que a sua condição de vida, e o sofrimento está sobre ela. É necessário uma intervenção. Quem sabe alguém aqui nesta noite se encontra também perto do lugar da bênção, mas o tempo vai passando e você não recebe a tua vitória. Você vê o tempo passando. Esse homem com 38 anos, quantos anos será que ele tinha de idade, se estava ali 38 anos esperando o milagre? Era um homem já de uma idade avançada. Ele continuava acreditando. Eu creio que seja uma coisa boa dele continuar acreditando naquele milagre ali no tanque. Isso se não era uma suposição de um milagre. Vamos dizer que existia mesmo, porque ele mesmo testificou. Mas as lutas dele não tirava daquela situação, porque ele se batia na mesma situação. Como é triste, dá para a gente pensar nesta pessoa, ali naquele lugar, dia e noite, sol, aquela região é a região do sol quente, sol e mais sol, e vem dia após dia, e ali ele sofrendo. Não tem o nome desse homem aqui, senão nós poderíamos dizer, fulano de tal estava com esses problemas, mas como não tem o nome dele, então dá para colocar todos os homens deste mundo que existem na face da terra e que se encontram numa situação como ele. Então serve essa mensagem para todos os homens da terra, pessoas caídas, pessoas sofrendo, que precisam de ajuda. Glória a Deus. O lugar onde ele estava, dá para a gente avaliar. Quem estava naquele lugar? Ele deve ter ouvido muitos gritos de dores, porque ali, diz o texto, tinha ressecados, paralíticos, cegos e multidão de enfermos. Então não era uma pessoa só. Veja quanta gente estava ali. Onde é que está aqui no texto? Grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. E era uma grande multidão.
Imagina só quantos gritos ele ouvia, pessoas clamando, pedindo milagre, pessoas gritando de dor, o sofrimento imperava aquele lugar. Ele estava ali, para ele era o lugar já do fracasso, para ele era o lugar da miséria, para ele era o lugar do desapontamento, porque ele estava sofrendo. E quando eu leio Jesus perguntando para ele, queres ficar são? E ele não responde que quer e nem que não quer, ele já começa a murmurar. Jesus perguntou, queres ficar são? Não disse sim e nem não. Ele disse, olha, não tem ninguém que me meta no tanque, porque quando a água é agitada, vai outro antes de mim. Às vezes, Jesus está perguntando para a gente, você quer a bênção? Você quer a solução? Você quer que eu te ajude? Você quer que eu resolva o teu problema? E a gente está numa situação tão terrível, que não sabe mais o que quer. Não diz que sim e nem que não, e parte para culpar alguém. Culpar alguém que não ajuda. Alguém não me ajuda a descer no tanque. Alguém não me joga na água. Alguém não me ajuda no milagre. Mas Jesus está ali para ajudar, glória a Deus. Será que esse homem não estava insistindo em buscar uma coisa num lugar onde não funcionava? Será que ele não insistia em algo que não ia para frente? Anos e anos ali, não deu para desconfiar que o negócio não ia prosperar, não deu para desconfiar que o negócio não estava rendendo nada, que não dava para continuar insistindo assim. Tem pessoas assim, vai passando os anos, mas continua insistindo em suposições, em coisas que não funcionam, que não vai para frente, histórias e assim por diante, e continua sofrendo, mas existe um momento da atuação de Deus dessas coisas, glória a Deus. Uma coisa que eu notei aqui, é que ele disse, quando a água agitada desce outro antes de mim, isso é tirar a preferência, alguém tirava a preferência dele, talvez um que não tinha tantos problemas assim, tinha melhor mobilidade, e tomava a frente, tirava a preferência. Isso irrita, isso deixa triste, isso deixa nervoso. Você já viu no estacionamento alguém tirar a preferência do outro, no trânsito alguém tirar a preferência, na sinaleira? Falando de trânsito, que o dia a dia todos nós estamos no volante, aqui e ali, e tirar a preferência na fila, e dar uma manobrada ali. Quando se tira a preferência, entristece, atrasa, enrola. E alguém tirava a preferência desse homem. Quem sabe alguém está tirando a tua preferência. É a hora da tua bênção, mas alguém chega. Pode não ser humano, pode ser o próprio Satanás que trabalha contra a sua vida para te tirar da jogada sempre. Quando você vai ser abençoado, você é puxado para trás. Você é derrubado para outro lado e não recebe a tua vitória. Glória a Deus. Talvez você busque o sucesso num lugar difícil de conseguir e insiste e a vida passa, insiste e dá 10 anos, insiste e dá 20 anos, insiste e dá 30 anos e quase 40 anos insistindo em ter sucesso, mas não teve sucesso, pelo contrário, era sempre o fracasso, sempre o fracasso. Você está insistindo no que há tantos anos? Num negócio que não funciona, em alguma coisa que não está dando certo, e precisa dar uma mudada, precisa mudar a direção, porque se continuar assim, o tanque está próximo, não tem quem jogue na água, outros tomam a preferência, é preciso fazer alguma coisa, é preciso que alguém chegue e faça alguma coisa, mas não chega um amigo, porque aqueles que rodeiam são pessoas cheias de problemas também, pessoas que não podem ajudar, pessoas que não conseguem fazer nada. Quantas vezes nós esperamos por alguém que está numa situação pior do que a da gente? Ele esperava por alguém, mas olhava para um, estava pior do que ele, paralítico também, outro,
atrofiados, cegos, diz o texto ali, cegos, coxos, ressecados, paralíticos. Esses eram os companheiros do grupo, nenhum podia ajudá-lo, porque nenhum era portador da bênção, cada um era portador de um problema diferente do outro, cada um era portador de uma deficiência, e não podiam fazer nada por aquele homem, mas ele precisava, mas ele estava num lugar errado, convivendo com pessoas erradas, seus colegas de espera, daquele bom negócio, daquele bom empreendimento, daquele bom investimento, investiu a vida, estavam em situações piores do que ele, não poderiam e não podiam fazer nada por ele. Glória a Deus. Será que ao nós meditarmos juntos nessa palavra, o Espírito Santo não está se revelando aos nossos corações para nos ensinar a nós olhar onde nós estamos investindo o nosso tempo, onde nós estamos investindo a nossa vida, e de quem que nós estamos esperando ajuda? Ele estava do lado do tanque esperando ajuda de quem? De um outro paralítico como ele, de alguém que não tinha condições de ajudá-lo, de alguém que queria tirar a sua preferência. Não tem condições de continuar assim. Se alguém quer tirar a bênção, se alguém quer ir primeiro, se alguém quer descer primeiro no tanque, mas é assim, a bênção dele não estava nos seus companheiros que estavam na mesma situação, não estava na congregação de cegos, ressecados e coxos e paralíticos que estavam lá na beira do tanque, mas a sua bênção estava em Jesus Cristo. Sua bênção estava em alguém que ele não estava ali, ele não conhecia quem estava com a sua bênção na mão. O texto diz que depois que ele foi curado, e os judeus se revoltaram contra ele, porque eles também não queriam que ele fosse abençoado. Depois que o homem foi abençoado, alguém se revoltou e ficou bravo por causa do feriado, porque era sábado. Quantas pessoas não têm prazer de ver o outro abençoado? Quando a pessoa é abençoada, quer puxar para baixo, quer contrariar, quer pisar em cima, quer criticar, quer humilhar. Mas ele foi abençoado por alguém que ele não conhecia. É uma pena não ter conhecido Jesus antes, mas mesmo não conhecendo, Jesus foi lá. E esse é um mistério muito grande, porque quando Jesus determina abençoar, quando ele decide abençoar, ele vai lá. Quando o paralítico não pode ir a Jesus, Jesus vai no paralítico. Quando o paralítico não pode ir no tanque, Jesus vai no paralítico e não precisa nem ir no tanque, ele cura lá mesmo, porque a bênção está nele. A tua bênção, meu irmão, está em Jesus. A tua bênção não está onde você está pensando. Quanto tempo está perdendo? Quantas coisas já fez, lutando, exausto, os anos se passam e você sempre perdendo. Hoje é o dia que, se você não foi nele, ele veio em você. Glória a Deus, glória a Deus. Não espere ser ajudado por alguém que está com mais problema do que você. Se agarre com Jesus, ele tem a tua bênção, e ele faz as coisas perfeitas e completas. Glória a Deus. Eles estavam juntos, mas cada um lutava pela sua vitória, cada um lutava pelo seu objetivo, cada um ia buscar a sua parte. Não interessava, pode continuar aí gritando, pode continuar aí jogado, pode continuar aí paralítico sofrendo. Se eu conseguir, mesmo que você morra, eu quero a bênção. É assim que Satanás quer fazer, mas em nome de Jesus ele vem. Provavelmente Jesus, quando era menino, passava por ali e via esse paralítico ali. Jesus morreu com 33 anos, como homem crucificado. Ele se criou por ali, indo no templo, purificou o templo algumas vezes, ia para o templo. Seus pais perderam ele numa festa, depois de sair do templo. A sua vida era no templo, e conhecia esse homem. Eu creio que lá no seu ministério terreno, já com seus 31 anos e meio, 32 anos, um pouco antes da sua crucificação, ele estava desenvolvendo seu ministério da terra,
e decidiu ir lá visitar aquela multidão de gente problemática, e lembrou daquele paralítico. Se eu achar o paralítico lá, vou curar o paralítico. Claro que não pensou assim, ele já sabia que o homem estava lá sofrendo, e ele determinou ir lá e levantar o homem. E ele foi lá visitar e levantar o homem. Jesus hoje vai visitar a sua vida, para arrancar um problema que ele acompanha há muito tempo, porque ele tem autoridade para dizer: paralítico, levante, independente de você querer ou não, porque existem coisas que Deus faz sem pedir explicação nenhuma. Ele perguntou para o homem não respondeu o que queria ou não. Ele podia ter simplesmente não feito o milagre. Não vou fazer, ele não falou nada, não pediu, não disse que queria. Mas quando ele decide abençoar, ou a pessoa peça ou não, se tiver necessidade, ele determina. Existem bens que é pedido teu, existem coisas que é determinação divina, e a determinação divina é um milagre na vida. Glória a Deus, glória a Deus. Há uma determinação divina para alguma coisa da sua vida, só você precisa crer. Vocês viram o que ele disse: toma a tua cama e vai embora? Não sabemos se era um colchonetezinho, uma capa velha, que nem o cego de Jericó. Ele enrolou, botou debaixo do braço, era fácil de levar. As pessoas se revoltaram dele pegar a sua cama. Não era uma cama bonita, como aquela sua, que você dorme sossegado, tranquilo. Era uma cama ruim, talvez um colchãozinho bem simples. Mas as pessoas murmuraram. Eu fiquei pensando, por que Jesus cura o homem e manda o homem levar o colchão embora, levar a cama embora? Jesus sabia que esse homem poderia ter tido alguma afinidade com outros ali bem perto dele, paralíticos também, e ele querer voltar lá. Então você leva embora a cama, tu não deixa aí, porque você vai querer voltar. Não volte mais atrás. O lugar de sofrimento tem que ser abandonado, o lugar da escravidão tem que ser abandonado, e a bênção de Deus vai te acompanhar. Sabe onde Jesus encontrou ele? No templo. Um outro dia encontrou ele no templo e disse: estais são? Não faça mais coisa errada, para que não te suceda coisas piores. Jesus fez a coisa certa, curou o homem, saiu dali, não se identificou com ele, mas eu creio que ele ficou pensando: só pode ter sido Jesus que me curou. Vou para o templo, porque lá vou encontrar ele. E quando as pessoas são curadas e vão para o templo, vão para o lugar certo, para o lugar de adoração. Quantos paralíticos que Jesus curou, que nunca mais foram vistos. Quantos cegos que Jesus deu a visão, que nunca mais apareceram em lugar nenhum, para agradecer. Mas quando se encontra um paralítico, que está há 38 anos do lado do tanque, recebe a cura, e é encontrado no templo, glória seja dado o nome do Senhor. Quantas pessoas que Jesus tirou da sarjeta, tirou do pecado, do vício, da miséria, e trouxe para o templo, e ele encontra ao sair, ao entrar no templo, porque ele sabe que foi Jesus que curou, foi Jesus que levantou, foi Jesus que fez o milagre na sua vida. Glória a Deus, glória a Deus. Seus colegas não tinham pena dele. As pessoas dificilmente vão ter pena do sofrimento. O sofrimento de algumas pessoas não comove outras. Muita gente ali, mas o sofrimento não comoveu. Alguém precisa ver que você tem um problema. Alguém precisa ver que você precisa de ajuda. Alguém precisa ver que você precisa ser abençoado. Mas quando ninguém ao redor vê, alguém vê. Jesus Cristo vê, e Ele faz o milagre. Glória a Deus, glória a Deus. Não sabemos as razões que levaram o paralítico lá. Mas também Jesus não perguntou: qual é a razão que você veio aqui? Qual é a razão do teu sofrimento? Jesus não perguntou, porque Ele não está interessado no teu passado, Ele está interessado no presente. Ele só quer saber se quer a bênção, se quer o milagre. Se você quer o milagre, o que aconteceu já é passado, é página virada. A partir de hoje é uma nova vida, é uma nova criatura, é uma pessoa lavada no sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Jesus tinha um plano, e ele andava por todas as terras da Palestina. E eu não sei onde ele estava,
Mas ele foi lá, passou pelo pátio do templo e foi lá para curar aquele homem. Hoje, Jesus veio para encontrar você e abençoar você. Você está no templo, você está no lugar de adoração, você está no local onde Jesus se faz presente todos os dias, e Ele quer abençoar a sua vida. Aleluia, amado Deus e Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, eu oro nesse momento, Senhor, por essas vidas que estão no altar sagrado. Meu Deus, alguém está entregando a sua vida para Ti. Ele precisa de um milagre, Senhor. Ele precisa da determinação divina para a sua vida, como o Senhor fez com aquele homem. Quanto tempo, Senhor, sofrendo, quanto tempo angustiado, quanto tempo clamando, quanto tempo pedindo ajuda, quanto tempo pedindo socorro dos seus colegas, mas a bênção estava contigo. Olha para a tua filha, Senhor, para o teu filho agora. Sei que a bênção não está no ser humano, mas está no Senhor. E quando o Senhor estende as mãos e faz o milagre, ninguém pode contestar, ninguém pode contrariar, porque contigo está a vitória completa, contigo está a bênção completa. Meu Deus, ouve a oração do pastor que está orando pelo teu filho, ouve a oração desse obreiro que está orando pela tua filha, e responde o pedido, Senhor. Alguns estão aceitando a Ti como Salvador, outros estão se reconciliando contigo, e alguém está apresentando seus problemas, suas dificuldades para o Senhor nosso Deus. Opera maravilhas, meu Pai. Não deixa sair daqui o teu filho sem a tua bênção, não deixa sair daqui a tua filha sem resolver o seu problema, sem resolver a sua situação. Operando o Senhor, ninguém poderá impedir. Operando o Senhor, ninguém poderá impedir. Há poder no teu nome, Senhor, há poder na tua palavra, há poder na oração da fé, e nós acreditamos. Intervenha, Senhor, agora. Faz uma obra grande nesta casa, faz uma obra grande nesta vida, faz uma obra grande nesse casamento. Resolve, Senhor, agora, em nome de Jesus Cristo. Nós confiamos no Senhor.